Livro de Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um de seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes fazer, e não o fez. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema: o invencível propósito de Deus na vida do pregador e de seus ouvintes. Eu quero destacar na introdução 3 pontos, ajudando-nos a iniciar a análise do texto. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Jonas foi um profeta rebelde, desobediente, recalcitrante contra os aguilhões. Deus lhe ordenou a ir a Nínive, e ele se dispôs a fugir da presença do Senhor e tomou navio para Tarsis. Sua rebeldia, entretanto, o levou ao fundo do poço. Encurralado pelas circunstâncias promovidas pelo próprio Deus, ele se dispôs a obedecer, mas não a mudar as suas atitudes. Entretanto, a rebeldia do profeta não frustrou o desígnio de Deus de levar a palavra a Nínive, de tocar o coração daquele povo. Quando nós somos rebeldes contra Deus, nós não frustramos os propósitos de Deus. Nós sofremos as consequências da nossa rebeldia, mas o plano de Deus permanece de pé. Foi Jó quem entendeu isso de maneira clara. Agora sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos ou desígnios pode ser frustrado. Esta é uma verdade que o livro de Jonas ensina. A segunda verdade, à guisa de introdução, que eu quero destacar, é que a graça de Deus é sempre maior do que o pecado humano. O pecado dos ninivitas havia subido ao céu, é o que nos informa capítulo 1, versículo 2 e 3. Por causa disso, Deus desceu do céu à terra para chamar esse povo ao arrependimento. E essa é uma verdade gloriosa. Quando o homem se chafurda no seu pecado mais execrando, mais abominável, de maneira tão surpreendente, incompreensível, a graça de Deus se manifesta, poderosa, onipotente,
E Paulo vai entender isso em Romanos, quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você perceber, o pecado de Nínive tinha chegado a um ponto onde não podia mais crescer. A malícia do povo chegou até o céu, despertando a ira de Deus. Mas Deus, incompreensivelmente, é capaz de ter compaixão dos objetos da sua ira, de se importar com aqueles contra os quais ele está irado. A ponto de Deus dizer para Jonas no capítulo 4, versículo 11, porventura não terei eu compaixão de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? As mesmas pessoas rebeldes, as mesmas pessoas que estavam pecando contra Deus, são alvos também da graça de Deus. É isso que traz esperança para o homem, porque você e eu somos pecadores, mas apesar disso Deus nos ama com amor eterno. Terceira verdade, à guisa de introdução: as motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Alguém já disse, irmãos, que nenhum pregador deveria pregar sobre o juízo, sobre condenação eterna, sobre o inferno, sem lágrimas nos olhos, sem coração quebrantado. Mas Jonas anuncia o juízo, sem derramar uma lágrima, sem ter o coração sequer quebrantado ou despertado para isso. Na verdade, ele queria a condenação dos seus ouvintes e não a salvação deles. O desejo de Jonas estava em descompasso com os desejos de Deus. O coração de Jonas batia de maneira descompassada com o coração de Deus, porque ele sabia que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas na conversão dele. Aí está o deleite de Deus, aí está o prazer de Deus, não no juízo, mas na salvação. E desta maneira, o que é maravilhoso entender é que prevaleceu a obra de Deus, apesar das mesquinhas motivações do profeta. Então eu chamo a sua atenção, diante dessas três palavras, para examinarmos juntos o texto. E a primeira lição que nós vamos aprender é sobre o Deus da segunda chance. O Deus da segunda chance. Olha comigo o verso 1, por favor. Está escrito aí: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. O que é tremendo é que quando Jonas vai a Nínive, ele não oferece nenhuma chance aos ninivitas. Nenhuma chance. Pregou-lhes apenas um juízo iminente, sem nenhuma nesga de esperança. Porém, Deus tratou com ele de maneira diferente. Ele foi alvo da graça. Ele foi alvo da paciência, ele foi alvo da misericórdia de Deus, mas ele se recusa a ser canal desta mesma graça e desta mesma misericórdia. Tendo fracassado na sua primeira missão, Deus lhe ofereceu uma segunda chance, e ele recebe a proposta de um novo começo. E é maravilhoso que quando a palavra de Deus vem segunda vez a Jonas, Deus não recorda a ele o seu fracasso. Deus não joga no rosto dele o seu pecado. Deus não faz nenhuma ameaça a ele. Tão somente Deus lhe dá uma segunda oportunidade. Isso é glorioso, porque na verdade agora não é Jonas que vai para o fundo do mar, são os pecados de Jonas que vão para o fundo do mar. E Deus não mais se lembra deles. Agora preste atenção nisso. Há muitas pessoas que usam mal o fato de Deus ser o Deus da segunda chance e abusam da graça. Esse problema estava acontecendo na igreja primitiva. E Paulo tem que perguntar na carta aos Romanos: andaremos no pecado ou viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Estava surgindo uma ideia de que se onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais você pecar, mais você vai dar espaço para a graça trabalhar. Já que Deus é o Deus da segunda chance, então deixa eu pecar, porque Deus vai me recuperar. Deixa eu errar, porque Deus vai me perdoar. Deixa eu viver minha vida, porque Deus sempre vai estender minha mão. E esse é um erro.
Esse texto de forma nenhuma está sendo um estímulo à recalcitrância. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. Aqueles que pensam desta forma não entenderam nem a atrocidade do pecado e nem a santidade de Deus. Amados irmãos, que coisa linda é ver na Bíblia esta verdade de que o nosso Deus é o Deus que nos dá uma segunda chance. Quantas vezes você já teve essa segunda chance de Deus? Lembra do filho pródigo? Quando ele volta para casa, sujo, esfarrapado, tendo perdido toda a herança, o pai não o esmaga, o pai o abraça, o pai o beija, o pai festeja a sua volta. Talvez a verdade central dessa parábola é esta verdade do amor de Deus, que nos dá uma chance de nos levantarmos, depois de termos caído. E Jonas não é exceção nesta verdade não. Você vê Abraão, ele desce ao Egito, ele mente em relação à sua esposa, mas Deus o restaura e Deus lhe dá uma chance de recomeçar. Olha a história de Jacó, que mentiu para o pai, que traiu o irmão, que caminha pela vida com trapaças e mentiras. Muitos anos se passam, e aproximadamente aos 92 anos de idade, é que este homem vai ter um encontro com Deus em Peniel, e Deus lhe dá uma chance de recomeçar, salvando-lhe a vida. Pense que Deus deu uma segunda chance a Moisés, que mata um homem, foge do Egito, achando que o seu trabalho como libertador tinha acabado, mas Deus lhe dá uma chance. Pense na história de Davi, que adulterou, que mentiu, que matou, que escondeu o pecado no coração, mas Deus o restaura, Deus o perdoa, Deus lhe dá uma nova chance. Pense na história de Pedro, que nega o Senhor 3 vezes, com blasfêmias e praguejamentos, mas o Senhor Jesus vai ao encontro dele, confronta e diz: Pedro, tu me amas? Então segue-me, então pastorei as minhas ovelhas. Pense na história de João Marcos, que tendo abandonado a primeira viagem missionária, no meio do caminho, Paulo não lhe dá uma segunda chance, mas Deus lhe dá. Deus lhe dá. E levanta este moço para escrever o primeiro evangelho. Levanta esse moço para ser companheiro de Barnabé. Levanta esse moço para ser útil ao próprio Paulo no final da sua jornada. Que verdade bendita esta verdade que o livro de Jonas nos ensina. O nosso Deus é o Deus que nos dá uma segunda chance para recomeçarmos a caminhada. Na verdade, vida cristã, queridos, é uma série de recomeços. Quando caímos, o inimigo quer que acreditemos que o nosso ministério chegou ao fim e que não há mais esperança de recuperação. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Há um versículo lá em Miqueias que me impressiona muito. Está escrito assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus é o Deus que nos restaura. Segunda verdade que esse texto ensina é que o pregador não é dono da mensagem, mas servo dela. Prestem atenção nos versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Notem aqui, irmãos, que Jonas tinha que proclamar a mesma mensagem. E nós temos que nos acautelar sobre isso por 2 razões. A primeira razão é que Satanás vai se levantar para impedir você, tentar impedir você de pregar a palavra. Se Satanás não lograr êxito neste intento de obstruir você de pregar a palavra, ele vai tentar você a perverter, a mudar esta palavra. Notem que Jonas não tinha nenhuma liberdade, nem de deixar de pregar, e nem de alterar o conteúdo
da mensagem. O profeta Jonas, como você e eu, como nenhum pregador, é a fonte da mensagem. O pregador não é o dono da mensagem. O pregador não é a origem da mensagem. Ele devia ir a Nínive pregar não o que ele queria, nem o que ele havia concebido no seu coração. Ele devia ir a Nínive para pregar a palavra de Deus, a palavra que Deus havia falado para ele, conforme o que Deus havia dito para ele. Desta maneira é muito importante entender que o pregador não prega palavras suas, o pregador prega palavras de Deus. O pregador não cria mensagem, ele transmite a mensagem. O pregador não é um reservatório da mensagem, o pregador é um canal da mensagem. O que a Bíblia ensina sobre o pregador é que ele é um despenseiro. Está lá em 1 Coríntios 4. E a palavra despenseiro, poderíamos dizer que o pregador é um garçom de Deus. O pregador é aquele que serve a mesa, que põe a comida na mesa. Mas não é competência do garçom comprar a comida para colocar na despensa. O garçom não é o provedor. O garçom tem o compromisso de ser fiel e pegar todo o alimento que o dono comprou e colocou na despensa. Cabe a ele preparar este alimento e servi-lo. Em outras palavras, o pregador tem um compromisso de expor a verdade de Deus, porque a dispensa de Deus é a Bíblia. A Bíblia é o conteúdo da pregação. Por isso Paulo diz, prega a palavra. O pregador não tem o direito, ele não tem a liberdade de pregar uma mensagem sua, de pregar uma mensagem que ele elaborou, que ele pensou, que ele elucubrou, que ele criou. O pregador não é a fonte da pregação, ele é apenas um instrumento dela. Ele tem que pregar a palavra de Deus. Por essa razão, meus irmãos, o pregador não pode fazer do púlpito uma plataforma de relações públicas para agradar os ouvintes. Os bancos não podem mandar no púlpito. Em outras palavras, a igreja não é um mercado onde o cliente sempre reivindica o que ele quer, o que ele deseja, o que lhe agrada. O pregador não é servo dos ouvintes. Nesse sentido, o pregador é servo do Deus Altíssimo para pregar não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus manda dizer. A pregação precisa ser feita por um despenseiro fiel. Por isso Deus diz para Jonas, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É bem verdade, irmãos, que a pregação passa pela personalidade do pregador. E eu acredito seriamente que o fato de Jonas ter sobrevivido a um milagre, e Jesus chama de milagre, porque Jesus chama isso de sinal, o sinal de Jonas, deve ter precedido a sua chegada a Nínive. Alguns estudiosos chegam mesmo a pensar que Jonas devia ter algumas características físicas em virtude dos sucos gástricos do estômago lá do peixe e que devia ter a sua própria aparência mudada. Não sei se isso é fato ou não, é apenas cogitação, não importa. O que importa é que quando ele chega em Nínive, ele chega com um homem que saiu das entranhas da morte. Um homem que tinha sido alvo do juízo de Deus e agora chega para proclamar o juízo de Deus. E certamente a experiência vivida por Jonas deve ter pavimentado o caminho para a sua pregação em Nínive, porque o povo pôde entender, se Deus tratou com juízo o próprio profeta que não obedeceu, quanto mais a nós, se não o obedecermos. Terceira mensagem deste livro, deste capítulo. O pregador não administra os resultados da pregação. Olha comigo os versos 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Eu quero crer que Jonas deve ter sentido um prazer mórbido de pregar uma mensagem de condenação em Nínive. Eu acredito que o seu firme desejo foi fortalecido por esta expressão,
tanto do verso 2, clama contra ela, quanto essa expressão do 3:2 outra vez, proclama contra ela. E certamente agradava a esse profeta nacionalista a ideia de que Nínive era a candidata para o fogo do juízo divino como Sodoma e Gomorra. Por essa razão, Jonas é um homem que tem fogo em suas palavras, mas não tem compaixão em seu coração. Não havia nem compaixão em sua mensagem, nem mesmo lágrimas em seus olhos. O que você deduz desse livro é que Jonas preferia morrer do que ver os seus desafetos salvos. O homem que tinha sido alvo do perdão de Deus, nem cogita na possibilidade dos seus ouvintes também serem alvos do perdão de Deus. É um homem mesquinho, indigno, que tinha sido arrancado das entranhas da morte, mas que agora não pensa e não deseja e não sonha e não quer que os seus ouvintes também sejam salvos como ele. Ele só se alegrava no favor de Deus para ele, mas ele não se alegrava com a graça de Deus para os outros. Preste atenção nisso. Jonas prega um sermão de juízo, sem abrir a janela da esperança. Ele encurrala seus ouvintes no corredor da morte, e não lhes abre a porta do arrependimento. Ele pregou uma mensagem apenas pela metade. Por que pela metade? Porque ele trovejou a lei, mas ele não ofereceu a chuva restauradora do perdão. Ele falou da ira, mas não falou da misericórdia. Ele pregou uma mensagem com apenas 5 palavras, onde em cada uma delas havia uma tonelada de condenação e nenhum grama de misericórdia e compaixão. Irmãos amados, de certa forma, o sermão de Jonas falava de uma condenação incondicional e irrevogável. Dentro de 40 dias e Nínive será subvertida, ponto final. Ele diz, se arrependerem, se converterem, se mudarem de vida, então Deus pode mandar-lhes misericórdia e não juízo. Não havia nada disso. Foi uma mensagem sem compaixão. A palavra subvertida é a mesma palavra que aparece lá para a destruição de Sodoma e Gomorra, quando o juízo de Deus veio e destruiu a cidade, e varreu a cidade com o fogo do céu. Era isso que ele esperava. Também a palavra subvertida no hebraico traz a ideia de ponta cabeça. O que esse homem esperava é que Nínive fosse incendiada pelo fogo da ira de Deus e que Nínive fosse colocada de cabeça para baixo. Não havia graça, não havia misericórdia, não havia esperança, não havia mínima possibilidade de arrependimento. Era apenas uma mensagem de juízo. Agora notem isso. Jonas queria ver a cidade sendo devorada, porque não havia misericórdia no seu coração. Até que ponto, hoje, é possível que a pregação, ou mesmo que a atitude da igreja, pode parecer com a pregação de Jonas? Eu li um relato essa semana que me deixou comovido sobre isso. Pastor Batista Isaltino Gomes Coelho Filho relata um fato de um dia estar tomando um café num bar na cidade de São Paulo. De repente ele entrega um folheto para uma moça que estava entrando no bar e era uma meretriz, era uma prostituta. Aquela moça recebe o folheto e as lágrimas começam a escorrer pela face. Ele começa a conversar com ela. E ela então abriu o coração para ele, dizendo que era filha de um homem crente, membro da igreja. Mas um dia, ainda na sua adolescência, e talvez um pouco rebelde, contra os costumes da sua igreja, ela resolveu tosar as pontas dos seus cabelos. E ela foi disciplinada pela igreja por esse ato. Passados meses, o cabelo voltou a crescer como dantes. E ela repetiu o seu ato e cortou novamente as pontas dos cabelos. E agora a igreja resolve punir o seu pai. Seu pai tocava num conjunto, numa banda da igreja. Eles resolveram dizer, ou você dá um jeito na sua filha, ou você não toca mais no conjunto e na banda da nossa igreja. E aquele pai, que gostava tanto do que fazia, não tendo a sabedoria necessária, resolve
mandar a filha embora de casa. E aquela menina, numa cidade interiorana, inexperiente, vai para São Paulo e não encontra apoio, não encontra abrigo, não encontra ajuda, até que ela recebe uma proposta, e a única proposta que ela recebeu foi de uma pessoa que liderava um trabalho de prostituição. E ela, para viver, entrou no mundo da prostituição. Escreveu para o seu pai, quebrantada, arrependida, e seu pai disse: eu não considero você mais como minha filha, eu não te recebo mais em casa. E aquela moça então chorava e dizia para o pastor Isaltino: o apoio que eu não encontrei no meu pai, que eu não encontrei na minha igreja, eu fui encontrar num prostíbulo, porque faltou compaixão, faltou misericórdia, faltou graça para restaurar uma vida. Jonas foi um homem que pregou sobre a ira, sobre o juízo. Obrigado, irmão. Mas Jonas foi um homem que conheceu pouco da graça de Deus para partilhar com os outros. Ele recebeu graça de Deus para ele. Chega a ponto de dizer que a salvação vem do Senhor, mas ele não quer essa salvação para outras pessoas. O que me espanta, o que me impressiona, é a soberania e o propósito de Deus. Porque o profeta está desmotivado. A mensagem é pela metade. A mensagem fala da lei, mas oferece a graça. Denuncia o pecado, mas oferece o perdão. Mostra o perigo do juízo de Deus contra a iniquidade, mas convida o homem a se converter. Jonas não ofereceu graça. Um profeta sem compaixão, uma mensagem sem graça de Deus, produz o mais estupendo resultado jamais visto em toda a história. O impacto foi imediato, o impacto foi geral, o impacto foi comovente, a cidade inteira se converteu, crendo em Deus. À luz do que aconteceu em Nínive, irmãos, os resultados do próprio Pentecoste foram pequenos, quando Pedro prega uma mensagem cheia do Espírito Santo de Deus, uma mensagem cristocêntrica, na grande cidade de Jerusalém, converte-se quase 3.000 pessoas. Quando Jonas pregou, converteram-se centenas de milhares, porque o entendimento dos estudiosos é que Jonas 4,11, quando fala de 120.000 pessoas que não discerniam a mão direita da esquerda, está se referindo apenas às crianças, e o entendimento dos estudiosos é que Nínive devia ter pelo menos 600.000 pessoas. E o relato bíblico é que todos se converteram, do maior ao menor, e o impacto foi tal que do rei aos nobres, do pequeno ao grande, até mesmo os animais, têm que participar desse processo de quebrantamento e de humilhação diante de Deus. O que estamos querendo dizer com isso é que o pregador não administra os resultados. O pregador prega, quem converte é Deus. E Deus trabalha através de nós, sem nós e apesar de nós. Ele que faz a obra. Se você se coloca nas mãos de Deus para ser usado, amém. Se você não se coloca, a obra de Deus vai adiante do mesmo jeito. Você vai sofrer as consequências. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Nós não administramos resultados. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Vamos à quarta mensagem deste texto. Deus ama a cidade, apesar das suas transgressões. Amados irmãos, Deus faz questão de dizer para Jonas algumas coisas interessantíssimas. Você vê no capítulo 1, verso 2, que Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Veja a adjetivação de Deus, grande cidade de Nínive. E se você ver capítulo 3, versículo 2, Deus diz: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Novamente Deus repete o fato de que era uma grande cidade. E no capítulo 4, versículo 11, mais uma vez é dito isso: e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive. Era uma cidade grande. Agora note uma coisa:
O amor de Deus por essa cidade, por você e por mim, é um amor incondicional. O que eu quero dizer com isso? É que a causa do amor de Deus não estava em Nínive, nem nos ninivitas, nem na pujança da cidade. Deus não amou Nínive porque Nínive era digna do amor de Deus. E o amor de Deus pode ser evidenciado porque Deus move os céus e a terra para mandar em Nínive um profeta para pregar a palavra de Deus. Agora notem isso. Deus poderia ter escolhido um outro meio para levar aquele povo à conversão. Notem que Deus moveu o céu e a terra, mas Deus não abriu mão do método que Ele usa para levar o homem à palavra da salvação e o chamado arrependimento, a pregação. Deus não mandou um anjo, Deus não criou um fenômeno místico, Deus não operou um milagre extraordinário, Deus move o céu e a terra, mas manda lá um pregador. Agora, que cidade era essa? Você vai ver que 3 vezes ela é chamada de grande. E nós poderíamos dizer, em primeiro lugar, que Nínive era grande em história, porque Nínive havia sido fundada por Nimrod, bisneto de Noé. As raízes dessa cidade eram antigas. Segundo lugar, Nínive era grande em tamanho. Nínive era muito maior do que Babilônia. Nínive era a cidade mais importante do mundo na sua época. Nínive tinha um raio de mais de 100 quilômetros. As muralhas de Nínive tinham cerca de 30 metros de altura e dava para 3 carruagens correr paralelamente. Havia mais de 1.500 torres imponentes, palácios luxuosos. A cidade era magnífica. A população era estimada em mais de 600 mil pessoas. Havia, quando você vê, por exemplo, que é a cidade de 3 dias para percorrer, havia cidades satélites ao redor da grande Nínive, da região metropolitana de Nínive. E os críticos querem dizer que isso aí não pode ser, como é que Jonas teria que demorar 3 dias? É isso mesmo, para percorrê-la. É só você pensar, por exemplo, na Grande Vitória, se você quiser percorrer a pé, quanto tempo você vai gastar? Era uma grande cidade, imponente cidade, importante cidade. Agora, mais do que isso, irmãos, Nínive era grande em terceiro lugar, em esplendor e influência. Era a capital do mais importante império do mundo daquela época. Era a cidade mais influente daquela época, às margens do rio Tigre, onde seus comerciantes viajavam pelo império trazendo riquezas para a cidade, e mais, o exército que ficava dentro da cidade de Nínive era o maior e o mais temido exército do mundo daquela época. Era uma cidade de esplendor, de riqueza e de influência. Mas pior do que todas essas informações, até agora não seria pior, é que Nínive era grande em pecado. Veja comigo, capítulo 1, verso 2, o que Deus diz. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Malícia. Malícia aqui no sentido de maldade e também na ideia de impureza. Agora olha comigo 3:8, olha o decreto do rei: mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Por que que o rei de Nínive, que era certamente o rei da Síria, ordena que o povo se converta de seus maus caminhos e da violência? Porque a marca de Nínive era a violência. Naum capítulo 3, versículo 1, chama a cidade de cidade sanguinária. A cidade do roubo, do espólio, que pegava presa e não soltava. Para os irmãos terem uma ideia do que era essa cidade. A cidade era uma cidade tão truculenta, tão violenta, que os assírios eram conhecidos pela vizinhança e na vizinhança, pela crueldade com seus inimigos. Via de regra, eles pegavam as pessoas e fincavam estaca
estaca no corpo da pessoa, prendendo-a no chão, deixando que ela ficasse assando ali, sob o calor do sol. Outras vezes se pegava as pessoas, decapitando-as e empilhando cabeças e crânios à porta da entrada da cidade. Outras vezes pegava e arrancava a pele, o couro da pessoa, esfolando a pessoa. Eles não respeitavam ninguém. Era uma cidade cruel, uma cidade sanguinária, uma cidade perversa. Apesar de toda essa situação, a Bíblia diz, de forma incompreensível, que Deus tem compaixão desse povo. Talvez se você e eu estivéssemos na pele de Jonas, teríamos a mesma reação dele. O que mais motivou Jonas a fugir da missão não foi o medo de ser preso e ser esfolado. O que mais mexeu com o coração de Jonas para ele fugir de Deus foi conhecer o caráter misericordioso de Deus. Disse: Deus é capaz de amar até essa gente. Deus é capaz de salvar até essa gente. Deus é capaz de ter misericórdia até desse povo, porque de repente Deus vai dar arrependimento para esse povo, e esse povo vai se humilhar, vai se converter, e Deus vai perdoá-lo em vez de trazer juízo. Que coisa linda saber que Deus ama. Os puritanos tinham uma frase importantíssima quando dizia o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama, porque a causa do amor dele está nele, e não em você e não em mim. Quinta e penúltima lição: o arrependimento dos ninivitas. Do versículo 5 ao versículo 9, você vai perceber que os ninivitas creram em Deus, eles se converteram, e o sermão de Jonas tem um efeito retumbante, imediato, estrondoso. E o que me impressiona é que o milagre moral que acontece em Nínive é muito maior do que o milagre físico que acontece com Jonas no ventre do grande peixe. A conversão de milhares de pessoas é algo mais esplêndido do que o livramento da morte de um homem no ventre de um grande peixe. E que sinais você tem de que na verdade Nínive creu e se converteu ao Senhor? Vamos ver que sinais são esses. Em primeiro lugar, olha comigo o arrependimento sincero, versículo 5. Os ninivitas proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Essa questão de jejum e pano de saco é uma maneira de expressar tristeza, angústia pelo pecado e penitência. Você percebe que essas são as linguagens que revelam um arrependimento sincero, profundo, real, honesto. Não era teatro, não era cosmético, não era apenas verniz, era algo profundo na vida deles, arrependimento. Você percebe que foi um arrependimento unânime, desde o maior até o menor, começa de cima para baixo, desde o rei até as crianças, desde os homens até os animais. Não há prepotência, não há justificativa, não há desculpa, eles se arrependem. Segunda evidência, versículo 5 diz aí que eles creram em Deus. Note você que se jejum e pano de saco fala de arrependimento, crer em Deus fala de fé. E arrependimento e fé são os elementos da conversão. Se o arrependimento é o elemento negativo da conversão, a fé é o elemento positivo da conversão. Primeiro o homem se arrepende, depois ele crê. Porque no arrependimento você foge do pecado. Na fé você corre para Deus. E eles estão pondo a sua confiança em Deus, voltando-se para Deus. A conversão implica, portanto, nessa transformação, nessa mudança. Mas veja você uma terceira evidência da salvação, da conversão deles, versículo 8, olha comigo aí. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos, ou seja, o abandono das práticas que provocaram a ira de Deus. Como é que você pode provar que uma pessoa se converteu? Eu me converti. E a vida, como é que está? Mudou?
Ninguém pode provar que converteu-se ao Senhor se a vida não mudou. Se o que ele fazia antes, ele continua fazendo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Diz, vocês precisam deixar os maus caminhos. E vocês precisam deixar a violência. Tem que provar mudança. Onde não há transformação, não há salvação. Onde não há mudança de vida, não há prova de salvação, de conversão. Em último lugar, você vai notar que a prova do arrependimento é uma posição humilde diante de Deus e não de arrogância. Olha o verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Note uma coisa aqui. A ordem do rei ao seu povo foi que todos deveriam se humilhar. Nenhuma exigência foi feita. Reverendo Weber disse uma frase aqui na Semana Teológica extremamente importante. Ele disse assim: Deus não tem obrigação de ser misericordioso. Deus tem compromisso de ser justo. Deus é justo. Deus não pode deixar de ser justo. Mas Deus escolhe ser misericordioso. Notem que eles não estão exigindo misericórdia. Quem sabe Deus? Eles sabem que merece o juízo. Eles sabem que merece a condenação. Eles sabem que os pecados deles merecem o fogo do juízo divino, mas ele clama por misericórdia, com humildade, não com petulância, não com exigência. Isso é uma prova de conversão, queridos. Não tem arrogância, tem humildade. Mas eu quero terminar falando sobre o arrependimento de Deus. Último ponto, o arrependimento de Deus. Versículo 10. Olha comigo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Louvado seja Deus por isso. Olha, que coisa preciosa. Deus viu a malícia, Deus viu a grandeza da cidade, mas Deus viu mais. Deus viu o arrependimento do povo e a fé dos ninivitas. O mesmo Deus que olha e vê o pecado, e se ira, é o mesmo Deus que vê o arrependimento e sente compaixão. Onde chega o choro pelo pecado, aí se escuta a música do perdão. Na verdade, Jonas podia ser um homem insensível, mas o seu Deus não era insensível. Jonas podia pregar sem compaixão, mas Deus não olhava para a cidade sem compaixão. Você e eu podemos olhar para as pessoas e não sentirmos nenhuma ternura por elas, mas Deus sente ternura pelas pessoas. E aqui está um ponto importante para entender o que significa Deus se arrepender. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Por que é diferente? Porque o arrependimento humano implica em 3 áreas, ou atinge 3 áreas, atinge a sua mente, atinge as suas emoções e atinge a sua vontade. Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é tristeza pelo pecado, e arrependimento é mudança de rumo, ou seja, dar meia volta. Em outras palavras, o arrependimento precisa implicar em que eu reconheço que eu tenho um ponto errado, um conceito errado, uma conduta errada, e muda minha mente sobre isso. É algo intelectual, racional, é mudança de mente. O arrependimento envolve emoção, porque é tristeza segundo Deus. E o arrependimento envolve atitude. Não basta saber, não basta sentir, é preciso mudar o rumo, é preciso mudar a conduta, é dar meia volta, é tomar outro caminho. Deus não se arrepende assim. Porque na verdade, Deus não pode pecar, Deus não pode errar, Deus jamais tem qualquer coisa de que se arrepender. Talvez uma dificuldade seja o verbo, porque o verbo arrepender transmite a ideia de uma mudança de comportamento de pior para melhor. Normalmente é isso quando você fala, eu me arrependi. Você se arrepende de algo ruim para algo bom. De alguma coisa que você estava errado para alguma coisa que você vai querer fazer certo.
Mas a palavra hebraica para arrependimento que aparece aqui não traz esta conotação moral. Ou seja, a decisão de agir de outro modo, não implicando necessariamente que a primeira ação seja inferior à segunda ação. Então, o que significa o arrependimento de Deus? A palavra arrependimento de Deus, que é usado várias vezes na Bíblia, é uma figura de linguagem que nós chamaríamos de antropopatia, ou seja, é atribuir a Deus um sentimento humano. Por exemplo, a relação nossa com Deus é bilateral. Deus não muda, Deus continua imutável. O que Deus fez foi o seguinte: mandou Jonas a Nínive pregar, clama contra ela. Nínive tinha duas opções: ou acolhia a mensagem de Jonas e se arrependia, ou rejeitava a mensagem de Jonas e permanecia endurecida. Se Nínive permanecesse endurecida, o juízo viria e Deus seria absolutamente justo. Se Nínive se convertesse, Deus suspenderia o castigo e mandaria a misericórdia, e Deus continuaria imutável. Porque Ele é o Deus que responde diante do arrependimento com misericórdia, Ele é o Deus que responde com a dureza de coração com juízo. O teólogo Augustus Strong ilustrou isso da seguinte maneira: pensa no sol, cujos raios incidem sobre o barro e sobre a cera. O mesmo raio do sol endurece o barro e amolece a cera. Mas você não pode dizer que o fato das reações serem diferentes pode ser atribuído aos raios do sol, mas a reação dos elementos. Deus é o mesmo. O que mudou foi a reação do ser humano. Nínive se arrependeu, Deus suspende o castigo e dá misericórdia. Se Nínive não tivesse se arrependido, a mensagem de Jonas estaria sendo cumprida dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. É isso mesmo. Mas Nínive mudou. Não foi Deus que mudou. Em última instância, quem mudou foi Nínive, não Deus. Deus permanece imutável no seu ser. Ele é misericordioso com os que se arrependem e Ele aplica o juízo para aqueles que se endurecem. No mesmo elemento, mesmo sol, no barro que endurece, no barro que os raios batem, ele endurece. A cera, os mesmos raios, amolece. Não houve mudança no sol, houve mudança nos elementos. Daí, queridos irmãos, nós entendermos que Deus não muda, Deus nunca muda, Deus é imutável, Deus não comete engano. Deus não muda sua mente. O arrependimento de Deus nunca tem esse significado. É uma linguagem humana para dizermos para nós, tendo em vista que as pessoas mudaram, Deus muda, porque é uma relação bilateral. É uma aliança. Se você se chegar a mim, eu me chegarei a você. Buscar-me-eis e me achareis. É desta maneira, então, que o profeta vai falar que Deus se arrependeu. E eu queria concluir esta meditação com 3 breves aplicações. Primeira delas, o pregador tem que proclamar a mensagem divina, do jeito que Deus mandou, ainda que esta mensagem seja uma mensagem dura de ser pronunciada. A pergunta não deve ser o que os homens querem ouvir, a pergunta deve ser o que Deus está mandando dizer. E o que Deus está mandando dizer está na sua palavra. Segundo lugar, o arrependimento é pessoal, mas também pode ser nacional. Há momentos em que as autoridades deveriam chamar a nação ao arrependimento. Que coisa impressionante. Hoje, eu gostaria daqui a pouquinho de convidar os meus irmãos para assinarem um abaixo-assinado. Está sendo mobilizado as igrejas evangélicas do nosso estado e de vários estados do Brasil para assinarem contra o projeto de lei 122/2006, que está tramitando no Senado, no sentido de criminalizar aqueles que assumirem uma posição contrária aos homossexuais. De tal maneira que, se esse projeto de lei for aprovado, só o fato de eu ler Romanos capítulo 1 aqui na igreja, eu posso ser preso, levar de 2 a 5 anos de cadeia. Há momentos em que tem que existir um chamado, não apenas pessoal, mas nacional ao arrependimento.
É lamentável que as autoridades maiores, muitas vezes, em vez de buscar a direção de Deus, atentam contra a vontade de Deus. É importante entender que a confissão e o arrependimento, nesse caso de Jonas, foi a confissão e arrependimento nacional. Terceiro lugar, o arrependimento nacional pode evitar catástrofes. Pode evitar catástrofes. No caso de Nínive, Deus poupou aquela geração. É bem verdade que a geração seguinte voltou a pecar, como o povo de Deus fazia também. É só você ler a história de Israel, e você vai ver que uma geração experimentava avivamento, a outra geração estava caída em pecado. É só você olhar para a história e ver que onde os grandes avivamentos históricos aconteceram, hoje estamos falando de pós-cristianismo. E meus amados irmãos, nós temos que nos acautelar, porque as vitórias do passado não são garantias de vitória hoje e nem vitórias amanhã. Todo dia é dia de andar com Deus, todo dia. Mas quando há arrependimento, tragédias são evitadas. A mão de Deus suspende o juízo e derrama graça e misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, da nossa denominação. Que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Vamos orar ao Senhor.